A vereadora Chiara Ranieri, do Democratas, conversa sobre o papel dela desenvolvido no início dessa gestão em relação à liderança do governo aqui na Câmara Municipal de Bauru. Você conversou com o prefeito a respeito dessa função. Semana passada eu procurei o prefeito, no sentido de que eu entendo que este momento o Executivo precisa de uma liderança aqui na casa, que faça uma articulação não só com os vereadores, mas com os segmentos da sociedade de modo geral, que faça um papel de articulador. E esse papel, neste momento, só pode ser exercido por uma liderança aqui da casa. Enfim, o que se percebe é que o prefeito não tem essa figura ao lado dele hoje fazendo essa articulação. Então, recai sobre o líder do prefeito aqui na Câmara. E isso exige uma dedicação, um tempo muito grande e que, neste momento, eu não poderia estar fazendo, Então, tive uma conversa muito franca nesse sentido, de que ele devesse escolher um outro vereador para exercer a liderança. E ele entendeu, eu pedi para que ele fizesse isso rapidamente, diante da necessidade dessa postura de líder, dessa dedicação. E nós ficamos de voltar a conversar hoje. Então, possivelmente, depois da sessão, a gente volte a se falar e, quem sabe, ele anuncie o novo líder dele. Em relação à questão do destravamento da cidade, uma das matérias que a vereadora acompanha bastante de perto, uma promessa do prefeito, um compromisso firmado com diferentes segmentos da cidade em relação à modificação do plano diretor. Hoje é proibido, como é sabido, qualquer intervenção em área de proteção ambiental. Você tem alguma preocupação específica em relação ao texto que está tramitando na casa? Tenho sim. Todo o texto da alteração do plano diretor ficou vinculado aos apontamentos do plano de manejo, E toda a discussão, desde o início que se falou em alteração do plano diretor, sempre foi vinculada ao plano de manejo. O que, na verdade, me preocupa é que o plano de manejo pode ser um instrumento como foi o plano diretor de água, que não apontou nada de diferente daquilo que nós conhecemos. Então, se for para dizer que na área de preservação ambiental tem cerrado ou qualquer outra situação que possibilite qualquer intervenção na área, então nós não precisamos contratar o plano de manejo, porque nós já sabemos. O que nós precisamos é de um instrumento que garanta o desenvolvimento da cidade. E talvez, como está descrito na alteração do plano diretor, nós não tenhamos. Então, pode ser que seja como foi o plano diretor de água. A prefeitura pode, de repente, contratar o plano, uma instituição realizar o plano, e o plano passa a ser o instrumento que vai dizer se pode ou se não pode fazer intervenção em APAs. E se nós não tivermos esse destravamento da cidade, a cidade para. Então, essa é a grande preocupação do momento. A saída seria discutir uma alternativa que não vinculasse o plano diretor, então, proibido em qualquer intervenção hoje ao plano de manejo? Eu acho que, se for a plano de manejo, esse plano de manejo tem que ser tratado de maneira diferente dessa de se contratar uma instituição para se fazer esse plano de manejo, sem que se discuta, inclusive, com a Câmara Municipal. Porque, a exemplo do plano diretor de água, o plano foi feito e o plano existe, acabou. Não existe uma aprovação desse plano, Não existe uma discussão desse plano. Então, toda a discussão de plano diretor, ela cai por terra. Porque quem vai definir é o plano de manejo. Agora, nós sabemos que a cidade não tem como crescer se nós não tivermos esse destravamento. Isso foi amplamente discutido. A seriedade do assunto, ela é eminente, ela é urgente, ela é deste momento, então nós precisamos tratá-la da maneira correta. É uma preocupação minha e uma preocupação de grande parte dos vereadores da casa. Por fim, a vereadora presidiu a primeira reunião do primeiro quadrimestre deste ano, importantíssima para saber como andam as finanças. Como era esperado, o cobertor está cada vez mais curto e as despesas fixas do governo crescem, não por causa dessa gestão, mas porque elas acontecem ao longo do tempo, independentemente do que vai acontecer lá na frente. O governo, através do secretário de Finanças, sinalizou que terá que apertar a torneira daqui para frente?
sinalizou claramente, com todas as palavras, ficou evidente para todos que participaram da audiência e todos que têm acompanhado a audiência, para quem não sabe, está no canal do YouTube da TV Câmara Bauru, na íntegra, são 3 horas de audiência, tem a apresentação do secretário municipal de finanças e também a apresentação do DAI, da Indurb e da Coab. Então é importante que as pessoas tomem conhecimento desses números, porque quando a gente diz que o cobertor está curto, é importante entender que enxugar é importante, mas às vezes a gente não consegue. Né? Dado o planejamento que foi feito, dadas as demandas da cidade, né? Então nós percebemos que apenas 2 secretarias conseguiram enxugar um pouquinho, e são secretarias que não representam em valores nada muito significativo, que foi a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda. Então, são secretarias que não têm orçamento grande, enxugaram um pouquinho, mas no todo não significa muita coisa. Então, enxugar é importante, é necessário, foi pedido do prefeito e não está havendo possibilidade. O que nós percebemos é que a folha de pagamento é uma grande preocupação, que é importante que se faça uma revisão dos planos de cargos, carreiras e salários da prefeitura, e são 3 planos, da educação, da saúde e o da administração. Então, isso tem que ser feito e que se pense na ampliação de receita. Então, o destravamento da cidade, como a gente vem falando, ele é relacionado diretamente a isso. Ou a gente amplia a receita e a gente enxuga a despesa e também com relação à folha de pagamento, ou nós vamos inviabilizar a administração da cidade. Nós não vamos crescer mais. Muito obrigado à vereadora Chiara Ranieri, que conversou conosco para a Rádio e TV Câmara Bauru.